Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos uma série de notícias que chegaram pra gente, um quadro bem variado do que está acontecendo por aí, sabe? Sim, bastante coisa. Desde um acidente grave com um ciclista lá em Governador Valadares, outro fatal na BR-135, tem coisa do Vaticano, festa confirmada em Ipaba. E casos de justiça também, né? Uberlândia, Mato Grosso. Isso. E até uma tentativa de assalto meio cinematográfico em São Paulo. E futebol também, com um cruzeiro de olho lá em Ipatinga. E olha, no meio disso tudo surgiu uma questão sobre uma matéria nossa lá de Dom Cavate. Fomos chamados de fake news, acredita? Poxa. Mas vamos deixar essa discussão mais pro fim, porque, ela conecta com um ponto bem importante sobre como a informação é recebida hoje, né? Exato, acho que faz todo sentido olhar para esse conjunto de notícias e depois pensar nessa questão da interpretação, como você disse, é um bom jeito de analisar. Legal. Então, começando pelos incidentes mais pesados, né? Lá em Governador Valadares, teve o caso do ciclista, que foi atingido por uma moto. Vi essa notícia, uma câmera pegou o momento, né? Bem forte a imagem. Pois é, ele ficou inconsciente, teve trauma na cabeça, os bombeiros que socorreram. E na BR-135, perto de Engenheiro Navarro, um caminhoneiro morreu. Nossa! Perdeu o controle do caminhão, saiu da pista, bateu numa árvore, o corpo ficou preso nas ferragens, sabe? Bem trágico. Duas situações muito tristes, né? Que lembram o perigo constante no trânsito, seja na cidade para o ciclista ou na estrada para o motorista. Coisas para a gente refletir sobre segurança. Com certeza. Mudando um pouco o foco, mas ainda em eventos de grande repercussão. Fumaça preta no Vaticano. Ah, sim. O conclave. Isso. Ou seja, no primeiro dia, nada de Papa Novo ainda. A expectativa continua, né? Novas votações previstas para hoje. É interessante, né? Um ritual tão antigo, mas que ainda para o mundo, de certa forma. Mostra a força da tradição e, claro, a expectativa por uma liderança religiosa global. E falando em mobilização, mas aqui pertinho, Ipaba, festa confirmada, viu? De 16 a 18 de maio. E o melhor, de graça! Ah, que notícia boa! Isso é ótimo para a cidade. Vai ter coroação da Miss Ipaba, shows do Thales Roberto, Felipe Araújo, Ferrugem, Adriana Árides, Liga Joe, até torneio de xadrez. Olha que legal, uma iniciativa super importante para oferecer lazer, cultura, né? E de graça, o que faz toda a diferença para a população local. Agora, entrando na área da justiça. Em Uberlândia, uma indústria foi condenada. Assédio sexual. Complicado. Sim, um gerente contra uma funcionária. Ela relatou abordagens em local isolado, toques, mostrou até vídeos inadequados. E uma gravação que ela fez serviu como prova. A indenização ficou em R$10 mil. Olha, além da gravidade do assédio em si, né, que é absurdo, tem um ponto interessante aí. A empresa agiu quando soube. E isso, pelo que entendi, reduziu o valor inicial da indenização. Parece que sim. Isso mostra como é importante ter canais de denúncia que funcionem e como a resposta da empresa conta, né? E a gravação reforça a importância de documentar, infelizmente. Verdade. E ainda na justiça, um caso chocante em Mato Grosso. Um médico de 29 anos confessou ter atirado na namorada de 15 anos. Nossa Senhora, 15 anos. 15. Ele alegou acidente, disse que voltavam de uma festa, bêbados, e a arma disparou. A jovem morreu. E ele já tinha medida protetiva de uma ex-companheira. Meu Deus, que situação complexa. Envolve relacionamento com menor, álcool, arma de fogo, histórico de violência. Tantas camadas aí para investigar. É muito grave. Muito. E para fechar essa parte de crimes, quase um roteiro de filme em São Paulo. Tentativa de assalto. O ladrão fugiu de moto, furou o sinal vermelho. E aí? Foi atropelado. Tentou atirar no carro que bateu nele, mas aí um policial civil que estava passando prendeu o cara. A arma foi apreendida e ele ainda foi reconhecido por outra vítima de roubo. Caramba! Que sequência, hein? Parece coisa de cinema mesmo, mas ilustra bem a violência urbana e essas revoltolas que acontecem. Loucura. Para fechar as notícias, antes da nossa discussão final. Futebol. O Pedro Lourenço, lá do Cruzeiro, tá pensando em levar jogo pro Ipatingão. Ah, é? Em Ipatinga?
interessante. Sim, ele falou da força da torcida no Vale do Aço, que seria uns 80% da região, vê como uma alternativa ao Mineirão. Olha, é uma estratégia bem inteligente, né? De aproximação com a torcida do interior, reconhecer essa força fora da capital, levar o time para perto, pode ser muito positivo para o clube. Faz sentido. Bom, e agora vamos voltar àquela história lá de Dom Cavati. A gente publicou a matéria sobre a proibição de caronas nos ônibus escolares, né? Lembro, sim. Baseada numa recomendação do Ministério Público. Isso. A reportagem mostrou o impacto na zona rural, as críticas dos moradores, de um vereador, e aí apoiadores da prefeitura vieram dizer que era fake news. Pois é. E aí que entra a questão da interpretação, né? Porque, se a gente olhar bem, a matéria fez o quê? Relatou um fato. A proibição existe. Mostrou a base dela, a recomendação do MP, que é orientativa, não impositiva. Exato. E mostrou as consequências e as críticas. Não teve ali uma acusação direta ao prefeito, tipo a culpa é dele ou dizendo que agiu de má fé. Apenas relatou o que estava acontecendo e as reações. É o trabalho do jornalismo, né? Mostrar os lados. Exatamente. E essa reação de fake news parece vir, talvez, de uma dificuldade de separar o relato de um problema e das críticas que ele gera de um ataque político direto. Como se mostrar a crítica fosse concordar com ela ou atacar alguém. E essa dificuldade de interpretação, de entender as nuances, nos leva direto para outra notícia que saiu, aquela pesquisa INAF 2024. Sim, sobre o analfabetismo funcional. Os dados são preocupantes. Muito. 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. E o índice é bem maior entre os mais velhos, né? 51% acima de 50 anos. Exato, e é crucial entender o que é isso. Não é não saber ler as palavras. É ter dificuldade de interpretar um texto um pouco mais complexo, sabe? De conectar as informações, de entender uma ironia, uma crítica implícita, ou justamente a diferença entre reportar uma crítica e fazer uma crítica. Faz todo sentido conectar com o caso de Dom Cavati, então. Totalmente, uma notícia factual que apresenta diferentes ângulos a questão legal da medida versus o impacto social dela, pode ser facilmente rotulada como fake news por quem tem essa dificuldade de interpretação. A pessoa lê e reage de forma mais superficial, talvez passional, sem captar a complexidade. E isso, claro, impacta tudo, né? A cidadania, a participação no debate público. Fica muito claro que, no meio desse monte de notícia, de acontecimento, a capacidade de ler, de analisar, de interpretar direito é fundamental, mais do que nunca. Sem dúvida alguma. A reflexão que fica é essa. Será que a gente está realmente buscando entender a fundo as informações que chegam, a complexidade por trás dos fatos? Ou estamos só reagindo à primeira camada, àquilo que confirma o que a gente já pensa? Essa capacidade de análise crítica é a ferramenta essencial hoje em dia. É isso. E para quem quiser continuar acompanhando notícias e análises que buscam essa profundidade, fica o convite. Assine a nossa newsletter lá em cliquedeminas.substack.com. E sigam também o Clique de Minas nas redes sociais, né? Sempre tem conteúdo por lá. Exatamente. Bom, por hoje é isso. Até a próxima análise, pessoal.